Graça e paz. Vamos abrir na primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos continuar as leituras que estamos fazendo nesta carta. Estamos meditando nela. Capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações e que esta palavra opere eficazmente em nós. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Podemos conhecer o coração regenerado pelo som que ele produz, som de gratidão, das ações de graças, do louvor a Deus, e por tudo, não por algumas coisas, mas por tudo, porque é gratidão incessante. Ele diz aqui de uma outra razão, porque ele já tinha agradecido por aqueles irmãos. Aqui ele fala em outra razão. E que razão é essa? Ele diz: tendo vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está operando eficazmente em vós, os que credes. Esta é a razão da gratidão de Paulo por aqueles irmãos. Que riqueza, irmãos, tremenda está aqui neste versículo. É tanta coisa. Vamos começar destacando esta expressão: tendo vós recebido a palavra que Paulo pregou para eles, o evangelho que temos falado tanto aqui, enfatizado tanto aqui, este evangelho de Deus que Paulo anunciava. Ele diz que de nós ouvistes. Eles receberam a palavra e ouviram. Eles receberam, ouviram a palavra. Esse ouvir, irmãos, é fundamental. Lucas capítulo 8, versículo 18, Jesus fala desse ouvir a palavra. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Você ouviu? Aqui
tem algo fundamental aqui, muito importante. É até uma advertência para nós do próprio Jesus. Vê depois como ouvis. Como que você está ouvindo a palavra? Como que você está ouvindo a palavra neste momento? Não é apenas ouvir nos ouvidos, com os ouvidos. É, sobretudo, ouvir no íntimo, no coração. Com o ouvido, você escuta muitas coisas que não vão atingir você de uma maneira significativa. Você está ouvindo barulho, está acontecendo barulho ao seu lado, ao nosso redor. Você escuta esses barulhos, esses sons, mas isso não atinge você de uma maneira significativa. Nós estamos falando aqui de ouvir a palavra, ouvir no coração. Quando Jesus fala de ouvir, é ouvir no íntimo, no coração. Se você não ouve a palavra de Deus no seu interior, no seu coração, para produzir a condição que Deus deseja para você, então aqui vai uma advertência. Até o que você pensa que tem, lhe será tirado. É o que Jesus está dizendo aqui. Então é sério. E a condição que Deus deseja para cada um de nós, a condição que Ele projetou para nós, é esta: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, irmãos, é preciso deixar esta palavra soltar dentro de nós. Você precisa deixar esta palavra de Deus soltar aí dentro de você. O Espírito Santo, ele fala a palavra dentro de nós. Eu estou falando a palavra, eu estou anunciando aqui, mas o Espírito Santo também está, e ele está falando a palavra de Deus dentro de nós, no nosso coração, para que aquilo que Deus deseja para nós, aquilo que está na palavra de Deus para nós, se torne uma realidade. Por isso que o Espírito Santo está aí, falando a palavra de Deus dentro de nós. A palavra de Deus falou da nossa crucificação com Cristo, falou da nossa ressurreição com Cristo, falou que Ele está vivendo em nós a partir da nossa ressurreição com Ele. Então é preciso experimentar isso como uma realidade espiritual de fé em nós. Você perde muito quando acha que a palavra de Deus é genérica. Não, Deus está falando aí com todos. Você perde muito quando você acha que a palavra de Deus é genérica. Não, irmãos, a
palavra de Deus é muito específica, pessoal e particular. Você deve ouvir a palavra para você. Todas as vezes que você estiver lendo, estiver ouvindo a palavra de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus para você. A palavra de Deus fala para todos. Mas se você não recebe a palavra de Deus como se fosse a única pessoa do mundo, você ficará sem nada. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem da palavra de Deus. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, a fé já está jorrando aí para você, para que você creia. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Prestou atenção? A fé não vem dos sinais. A fé vem de ouvir a palavra. É algo muito singelo. A fé não vem de milagres. Não vem de milagres. A fé não vem de coisas bombásticas. Não, a fé vem da palavra. Vem quando você está ouvindo a palavra de Deus. Atos capítulo 10, versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Você vê, era um culto na casa de Cornélio. Você conhece, Atos 10. Não sei se você já leu, mas se não leu ainda, leia depois. Um culto na casa de Cornélio. Um militar, um capitão romano. Esse Cornélio, um capitão, desejou ouvir a palavra. E ele foi orientado. Ele chamou os amigos, os parentes. A casa estava cheia. Estavam lá para ouvir a palavra. E repare aqui no texto. E dizendo Pedro ainda estas palavras. O que Pedro estava dizendo? Ele estava dizendo a palavra de Deus. E quando Pedro estava pregando a palavra de Deus, diz aqui que caiu, o Espírito Santo desceu sobre todos os que, preste atenção, ouviam a palavra. Os que ouviam a palavra. Todos os que ouviam a palavra. Porque pode ter tido gente lá que não estava ouvindo a palavra. Estava lá, preocupado com outras coisas. E você está aqui ouvindo a palavra? É mesmo a palavra de Deus que você está ouvindo? O Espírito desceu.
Porque sem o Espírito Santo não tem regeneração. É Ele que vai fazer a obra junto ao pecador para que ele experimente a regeneração, o novo nascimento, a salvação. Então, o Espírito caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Não está dizendo que caiu sobre todos os que estavam reunidos. Não, está dizendo que o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Eles ouviram e receberam como palavra de Deus e não como palavras de homens, nem palavras de homens. Se você veio ouvir aqui a palavra, tem que ser a palavra de Deus. Você tem que pensar assim como Paulo disse aqui: eu estou aqui ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra que está sendo lida para nós é a palavra de Deus. Se você tem esta convicção de que aquilo que você está ouvindo é a palavra de Deus, você já deu um passo muito importante. É o começo. Agora, se você quer ouvir a palavra de homem, se você quer ouvir homem falar, você vai encontrar muitos que falam muito melhor do que eu. Agora, se é a palavra de Deus, aqui também você pode ouvir a palavra de Deus. Veja o que eu disse, aqui também, porque a palavra de Deus não está restrita a um local, a um grupo. Ela é a palavra de Deus. Ouviram, receberam e acolhestes. Acolhestes. Eu gosto desta palavra, acolher. Aqui é a ideia dentro da pessoa. É uma ideia internalizada da palavra de Deus. Acolher a palavra. Agora a palavra de Deus internalizou em nós. Isto é importante. Você tem que sair daqui com a palavra de Deus internalizada em você. Porque você acolheu, você ouviu, recebeu e acolheu. A palavra de Deus está aí dentro. A ideia de acolher é uma coisa interna, é dentro. É a palavra ouvida, recebida e acolhida que opera eficazmente em nós. A palavra, diz aí, opera eficazmente em nós. Opera por dentro de nós. É dentro, irmãos. Para que a palavra de Deus opera dentro de nós? Ela opera a vontade de Deus dentro de nós. Quando se ouve, recebe e acolhe a palavra de Deus, está acolhendo o próprio Cristo em nós. O próprio Cristo. Quando você acolhe a palavra de Deus, você está acolhendo o próprio Cristo em nós. Um dos títulos de Jesus Cristo é a Palavra de Deus. Esse título aparece em Apocalipse 19, quando ele
voltar, visivelmente. E ele vem com este título, a palavra de Deus. Então, quando você recebe a palavra de Deus, acolhe, você está recebendo e acolhendo o próprio Cristo. Irmãos, assim como o útero materno acolhe o espermatozoide do companheiro, se junta, e o resultado o que é? O que é o resultado? Uma vida nova. Assim é a palavra, quando ela é recebida, recepcionada, hospedada aí no seu coração, acontece a coisa nova, a vida nova. Você nasce de novo, nasce de Deus. É a regeneração, a qual está operando eficazmente em vós os que credes. Você vê que coisa maravilhosa? É uma conexão. A fé vem da palavra, você recebe a palavra opera em você que está crendo. É assim que funciona. A palavra de Deus opera eficazmente dentro daqueles que creem. É uma operação por dentro. Então, como eu disse, a palavra de Deus opera o quê? Opera a vontade de Deus na sua vida. Opera a mudança radical da salvação por meio da nossa morte, ressurreição com Cristo. É a palavra que está operando. A palavra opera a remoção total da iniquidade. A palavra de Deus opera a crucificação do eu perverso, a crucificação da carne, a crucificação do homem velho. A palavra de Deus opera. E continua operando. Opera a santidade. Quando se recebe a palavra de Deus, você vai também experimentar mudança. Veja o versículo 14. O que acontece quando uma pessoa ouve, recebe, acolhe o Evangelho? Vamos ouvir aí. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Acontece tantas coisas. A mudança, a transformação, a vida nova. Só que acontece isto aqui também. Padecimento, sofrimento, perseguição. Quando você recebe a palavra de Deus e ela opera em você a mudança que você está precisando. Quando você recebe, você vai sofrer bastante. Vai ter perseguição. Por quê, irmãos? Porque agora a eficaz palavra de Deus está operando em você. Cristo está vivendo em você. A palavra dele está sendo operada em você. É por isso, irmãos. É por isso. Toda perseguição é por causa de Cristo. O sentido espiritual do reino de Deus é por causa de Cristo. Cristo está em nós. O mundo odiou Cristo. O mundo religioso também odiou até mais Cristo. Então, o que você acha? Cristo está vivendo em você? Você vai estar numa boa aí? Não, rapaz, não. De jeito nenhum. Vai ter sofrimento para você. Se você estiver numa boa, se não tiver sofrimento nenhum, não tiver perseguição nenhuma, acho que é bom você analisar.
ou a palavra de Deus está mentindo. Porque Jesus falou: me perseguiram, me odiaram, e vão fazer isso com vocês também. Por que vão fazer com vocês? Porque eu vou estar em vocês. Estas igrejas da Judéia, que é dito aí, sofreram muito por causa de Cristo e da eficaz operação da palavra de Deus. Os irmãos da Judéia sofreram inicialmente com os judeus, seus conterrâneos. E os irmãos de Tessalônica, quando creram, sofreram também. Sofreram com quem? Com os seus patrícios, com os gentios também, porque é uma questão de Cristo estar vivendo em nós, de mudança. É por isso. É impossível que o crente genuíno não sofra alguma forma de perseguição. É impossível. Alguma forma tem que ter. Veja o 15. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Este texto menciona a morte de Cristo pelos judeus. O sentido aqui, irmãos, é que Jesus era aguardado pelos judeus, o Messias que haveria de vir salvar o mundo, os judeus, e os judeus deveriam dar essa alvissareira notícia ao mundo. Mas eles não só rejeitaram, como também mataram o seu Messias. Mas nós também matamos. Eu também matei o Senhor, porque Jesus morreu lá pelos nossos pecados. Foram os nossos pecados. Então não foi só o pecado dos judeus, foi o meu também. Então eu também participei, porque o meu pecado foi levado por Jesus. Jesus, para morrer, tinha que ter em si o motivo da morte. Ele tinha que ter o vírus da morte, que é o pecado. Ele tinha que ter. E esse pecado era meu também. Ele recebeu o nosso pecado em seu corpo, morreu a nossa morte, para que nós também morrêssemos com Ele, em consequência do pecado e para o pecado. É importante você notar que a nossa morte lá na cruz foi uma morte em consequência, porque foi por causa do pecado que a gente teve que morrer, mas também é uma morte para o pecado. A palavra de Deus diz: morte para o pecado. Quer dizer, você está sendo liberto dele, porque é morte para o pecado. E não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Veja que coisa, adversários de todos os homens. Eu penso, irmãos, que isso significa a tentativa dos judeus de impedirem o anúncio do Evangelho de Cristo. E os gentios também tentaram impedir. É nesse sentido que eles se tornaram adversários de todos os homens. Mas isso vale para você também, para mim também. Se você tenta impedir o anúncio do Evangelho, ou se você não anuncia o Evangelho verdadeiro, você é inimigo de todos os homens.
versículo 16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Vemos aqui a ira de Deus, mas também a sua misericórdia para com os judeus. Versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, como com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Eu gosto tanto deste texto, irmãos. Há tanto carinho aqui neste texto do apóstolo Paulo. Ele usa aqui uma palavra orfanados, porque ele considerava os irmãos de Tessalônica seus filhos espirituais na fé. Orfanados. Eu não posso estar aí. Paulo estava sofrendo por isso. Orfanados de vocês, orfanados por breve tempo de vossa presença. Não porém no coração. No coração vocês estão aqui. Que coisa maravilhosa. Paulo sentia como órfão da presença física daqueles irmãos. No coração tinha, mas do ponto de vista físico, Paulo disse assim: olha, eu necessito tanto, eu gostaria tanto de estar com vocês aí, eu sinto a falta de vocês. Que amor, hein? Eu só quero perguntar, você é assim? Você sente a minha falta? Será que eu sinto a sua falta? Aquele irmão não veio, está faltando muito. Você é como Paulo? Eu estou aqui, eu me sinto órfão do irmão José Rabelo, do irmão Evaldo, Valdir, da Jéssica. Como que gostaria de estar junto com eles. Você pensa assim? Paulo era assim. Eu acho isso muito bonito. Paulo sentia-se como órfão da presença física deles, mas não se sentia assim no coração. Outra coisa bonita aqui, porque se você traz alguém do coração, eu acho que você não vai falar mal dele. Não tem como. Eu não acho que você vai ter preconceito contra uma pessoa que você traz no coração, que você vai achar que ela é chata, que ela é besta. Você traz no coração. Ele diz aí, no final do verso, que tinha muita vontade de estar com aqueles irmãos. Muita vontade. O desejo de um regenerado é estar junto com os outros regenerados na presença do Senhor. Se você é regenerado, você tem esse desejo. Às vezes não dá para estar mesmo. Por isso que a gente sente. Mas se você é regenerado, você quer estar. E se você é regenerado, mas não quer estar, então é o seguinte, meu amigo. Quando a gente estivermos juntos lá no céu, no reino do Pai, eu quero ver você escapar. Aí você vai ter que estar. Então é melhor começar agora.
mais gostoso. Não existe justificativa para que um regenerado não sinta o desejo e não tenha vontade de vir às reuniões dos crentes para estarem juntos na presença do Senhor Jesus Cristo. Versículo 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Está aqui algo interessante aqui de se analisar. Paulo, ele quis ir, mas não deu. E ele diz aqui, irmãos, que Satanás barrou o caminho dele, que ele foi impedido por Satanás. Como que é isso? Porque lá em Atos 16, versículo 6, ele fala que o Espírito Santo impediu o trajeto dele, mas ali ele fala que foi o Espírito. E percorrendo a região frígido-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E interessante que ele ia para pregar a palavra, e o Espírito Santo disse: não, agora não, vamos para cá. Então, em Atos 16, 6, temos o impedimento do Espírito Santo, e nesse caso, irmãos, o impedimento é com brandura, doçura. Mas no caso de Satanás, o impedimento não é com brandura. E essa palavra do impedimento de Satanás tem um sentido de golpear. O sentido dessa palavra, barrar ou impedir, no caso de Satanás, tem um sentido de golpear, cortar, impedir o avanço de alguém ao cortar o seu caminho, obstruir o caminho. Alguém que está assim, ele corre lá para impedir que a pessoa passe por ali, siga o seu objetivo, o seu trajeto. É uma palavra até militar. Quando está em guerra, você vai lá, vai destruir aquele caminho, aquela estrada, você vai derrubar aquela ponte para impedir que o exército passe por ali, que ele está considerando inimigo dele. Mas Satanás tem todo esse poder? Não tem. Quem tem todo o poder é Deus. Agora, se Deus permite, se Deus permite que ele vá lá fazer o serviço, está permitido. Está permitido. O que importa é a soberania de Deus por trás de tudo. Entenderam? O que realmente importa, nesse caso aqui, em qualquer outro caso, mas principalmente aqui, é a soberania de Deus por trás de tudo, até mesmo por trás de Satanás, porque o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Por isso que Deus vai colocar ele no abismo e depois vai colocar, vai banir definitivamente do seu universo. O diabo é o diabo de Deus. Então, Deus está no controle até do diabo desde sempre. Então, irmãos, entenda uma coisa: o que importa realmente é a soberania de Deus. Ele está por trás de tudo, até mesmo de Satanás, quando impediu Paulo de ir lá.
Uma coisa é certa: Satanás visa os homens, principalmente aqueles que anunciam o Evangelho. Contudo, Deus reina de forma suprema, soberanamente, transformando tudo o que acontece em bem. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ainda quando Satanás barra o nosso caminho, aparentemente, o propósito de Deus jamais é frustrado. Jamais. Deus sempre vence as oposições de Satanás. No caso de Paulo não ter podido ir a Tessalônica, o resultado, irmãos, foi essa carta maravilhosa que nós estamos estudando. E não só esta, mas a segunda carta aos Tessalonicenses também foi o resultado. O diabo impediu, por permissão de Deus, ele não foi lá, mas aí ele escreveu essa maravilhosa carta. Essa carta resultou ainda em maior bênção para aqueles irmãos, e não só para eles, mas para nós também. Só você considerar o fato de que estamos estudando. Para mim, essa carta é maravilhosa. Versículos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus, a sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. É evidente que Paulo esperava reconhecer os irmãos no céu. Isso é uma indicação que nós também haveremos de nos reconhecer. Coisa maravilhosa. Nos alegrar na presença de nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, na sua vinda. Vamos nos reconhecer e vamos nos alegrar, vamos festejar. Nada do que ficou por aqui vai ter efeito lá, mas que vamos nos conhecer, vamos. Paulo está mostrando isso. Ele está dizendo até que vai ter alegria. Ele diz até que aqueles irmãos eram a coroa dele. Quando a gente se encontrar naquele dia, vai ter uma festa. Vai ter uma festa. Amém?